Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Jesus em Toda a Bíblia. Conosco, mais um dia, pastor Luiz Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Lourenço, nossos telespectadores, irmãos, ouvintes, a todos a paz do Senhor Jesus. Pastor, no último programa, nós mencionamos um pouquinho, já entramos um pouquinho em Benjamim, mas os nossos irmãos que nos acompanham podem observar qual é a estratégia que nós temos usado para uma compreensão. Nós falamos um pouquinho do texto, avançamos, voltamos um pouquinho nele, avançamos de novo. Para quê? Para que você que está participando conosco já se situe e leia a palavra. O intuito do programa é que você leia a palavra, é que você acompanhe conosco, que você e eu, pastor Luiz, nós que estamos envolvidos neste projeto, nós estejamos envolvidos com os assuntos da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. E quando nós aprendemos o seu entendimento na revelação, isto alimenta a nossa alma, porque o que alimenta a nossa alma é a revelação, é a instrução do Espírito. E nós falamos sobre as estratégias de Deus na vida de José, usando como tipo de Jesus no Velho Testamento. Então o Senhor mostra na vida de José todo o projeto de salvação para a vida do homem. Então José, ele profeticamente apontou para Jesus. E em uma dessas estratégias, a palavra nos instrui que houve um encontro, houve a necessidade da família de José, aquela família que o vendeu, não é isso, pastor? Aquela família que anteriormente o direcionou àquele momento, e José, então, ele vive todos os processos até a sua ascensão na terra do Egito, onde José sai de prisioneiro para governador, onde ele sai de um homem esquecido para Zafenate-Paneia, o salvador do mundo. E uma das observações, pastor Luiz, que o senhor tinha trazido, eu acho importante a gente dar um panorama sobre isso, foi aquela questão das terras, que ele negociou terras, porque quando o dinheiro vai acabando, que era o cenário daquela época, as pessoas compravam trigo com terra. E José fez isso, ele ampliou os limites, que é o perfil de Jesus, né? Porque nós não temos nada para comprar o alimento que alimenta a nossa alma se não for o nosso próprio coração. É verdade, interessante, pastor. E quando nós fazemos esse paralelo, é importante que o nosso telespectador entenda que, na verdade, não se trata aqui de um personagem bíblico, simplesmente, mas um personagem que é tipo do Senhor Jesus. Nós temos um outro programa que trata especificamente de personagens bíblicos, né? Então, com eles, nós aprendemos a como fazer a obra e também como não realizar. Então, para isso, nós temos exemplo de homens que se destacaram pela relação com Deus, que são bons personagens. Sim. E aqueles que fracassaram em função do não exercício, não a observância dos valores proféticos. E foi exatamente o que onde José não pecou, porque ele sempre dependeu e valorizou a profecia. E foi a profecia e a sua paciência em esperar no Senhor que fez com que ele prosperasse, ainda que na terra do Egito, né? Então é importante observar isso e fazemos um paralelo, por exemplo, com a parábola do tesouro escondido. Porque quando o homem achou aquele campo, ele pegou tudo que ele tinha e entendeu que aquele campo era suficiente, né? Então José, quando ele interpreta o sonho do faraó, na verdade não era uma coisa exata, tanto que ninguém no Egito conseguiu interpretar. Ele entendeu que ele precisava amealhar o máximo de trigo possível para que no período de seca eles pudessem subsistir, né? Então, a terra era trocada por alimento. E quanto mais ele amealhava trigo, mais ele conquistava campos. E assim é o Senhor. O Senhor Jesus, ele tem nos dado a sua palavra revelada, e quanto mais nós usamos a palavra, mais campos nós alcançamos, porque é a revelação. E nós temos aprendido que a revelação é que converte, né? O argumento, ele convence, até que venha outro e possa apresentar um argumento melhor e desconvence. Mas a revelação não. A revelação, ela converte, né? Então, o primeiro milagre de Jesus
né, que foi o banquete do vinho lá nas bodas, nós vamos chegar a esse ponto, foi o banquete que ele deu para os irmãos, onde ele se revelou no segundo momento, nós vamos ver que Jesus transformou água em vinho. Então, a revelação, ela converte, né? Aquilo que é a natureza humana, os seus argumentos, a sua filosofia, a sua teologia, é muito importante, mas só a palavra de Jesus é que pode alimentar a alma. Não é isso, pastor Lourenço? Pastor, pegando esse gancho que o senhor deixou, nós olhamos as estratégias e quando a família de José ela vai ao Egito, o José ali, ele usa uma estratégia. A palavra diz assim, que eles chegam e José os reconhece. Eles não reconhecem José, porque José, muitos anos tinham passado. E eles venderam um menino para ser escravo. Mas quem estava ali era o governador, o segundo homem em toda a terra do Egito. E a palavra diz assim que eles compram, José os reconhece e fala assim, ó, vocês estão com jeito de espião, hein? E a palavra diz assim que eles, não, nós só viemos comprar o trigo. E José dialoga com eles. Exato. José conversa com eles. E isto fala da nossa experiência, pastor, no nosso primeiro momento na igreja. No nosso primeiro momento. Maravilha. Jesus, ele tem essa característica de quando ele se apresenta a nós, de quando nós vamos a ele famintos, com a nossa alma desejosa de se alimentar, num primeiro momento parece que Jesus ele está muito distante de nós. Mas ele nos conhece. Ele nos conhece. E parece até assim, né? Assustador. Olha como pode um Deus tão poderoso, um Jesus tão maravilhoso, né? Olhar para mim, tantos estão aí. É verdade. Mas era José falando diretamente com eles ali e conhecendo tudo que eles falavam. E a palavra conta que quando ele vê os 10 irmãos, ele faz a pergunta, ainda tem mais alguém? Pergunta pelo pai, né? Pergunta pelo pai. E o vosso pai ainda é vivo? É. E a palavra diz assim que José, ele segura Simeão. Exato. Ele segura Simeão. É um penhor, né? Para que eles voltassem. Para que eles voltassem. E olhando profeticamente para isso, na figura, na pessoa do Senhor Jesus, você e eu que estamos aqui, nós vamos lembrar da nossa experiência, de como foi o chamado do Espírito Santo na nossa vida. Porque um dia, pastor, quando nós, famintos e desejosos, nós nos aproximamos da salvação e entramos, né, nas igrejas, querendo uma experiência, você que participa conosco, que está ligado, linkado, em comunhão com a obra do Espírito, e às vezes você também que já viveu um momento, está distante do Senhor, mas está participando desse programa, está desejoso, ansioso para se alimentar da profecia da salvação em Jesus, você precisa se lembrar de qual foi o motivo pelo qual um dia nós procuramos o Senhor. Nós um dia procuramos a Jesus por causa da fome interna. Espiritual. A fome espiritual, não é isso, pastor? Exato. E a palavra diz assim que a fome estava lá, em Canaã, mas eles vieram até José. José era o possuidor do alimento, era o possuidor do trigo. E isso, pastor, aponta para nós, que quando estávamos longe, viemos até Jesus, que é o possuidor do trigo. Mas muitas vezes a gente recebe a bênção, não é isso? E a gente vai embora. Mas a estratégia de José foi segurar Simeão. A estratégia de José foi segurar Simeão. Ele segura um dos filhos, que profeticamente tem um ensino aqui, pastor. Exato. Tem um ensino aqui. Simeão, esse nome, Simeão, ele tem um significado. Que nós temos um programa novo, que eu recomendo aos irmãos a participarem. Não deixem de participar, não vou falar o nome não, mas fiquem atentos. Vocês vão aprender sobre algumas expressões, vocês vão aprender o significado de muitas coisas que estão escritas na palavra. Esse nome Simeão significa ouvir. E a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Um dia, eu e você, talvez nós aceitamos Jesus no primeiro momento. Né? Nós, na condição de pastores, né, pastor, a gente vê muito isso. A pessoa vem, o visitante vem, ouve a palavra, se alimenta um pouquinho e some um mês. Exato.
Aí você vê ele de novo, aí voltou pro culto. Necessidade de ouvir novamente aquilo que... O ouvido tá preso lá no... Exato. O ouvido tá preso com Jesus. É o verbo shimar, né? É Quer dizer, isso. ouvir, né? Ouvir. Exatamente. Interessante, pastor Lourenço, que nesse contexto, nós vamos ver que o desejo de José era reunir toda a família, né? E aqui, querido irmão, telespectador, ouvinte, é importante nós entendermos que há uma promessa para a família, na verdade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, ele tinha uma expectativa, porque tudo girou em torno de quê? Os 10 estavam ali. Faltava Benjamim e faltava notícia do pai. Então aqui nós vemos, pastor Lourenço, a figura da Trindade. Jacó na figura do pai, né? José na figura do filho e Benjamim, a figura do mais novo, que sempre esteve com o pai, né? Ele sempre ficou preservado com o pai. Sim. Até que, nesse segundo momento, Simeão fica, a família retorna, e a conversa com o pai foi o seguinte: olha, Simeão ficou, porque o homem lá, ele achou que nós éramos espiões e nos tratou de maneira, né, severa, resistiu a nós, mas ele disse que para que voltasse, e caso de retornarmos lá, nós temos que levar Benjamim, né? Posso ler o texto, pastor? Pode, claro. Que aí a palavra diz assim, ó, Gênesis 42, 33. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tornai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim sabereis que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Exatamente. Interessante é que a figura aqui de Simeão que fica, né, como o senhor bem colocou, o nome Simeão, que é derivado do verbo shimar, quer dizer ouvir. Há uma palavra da parte do Senhor que diz que, como o senhor bem colocou, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, o Senhor, ele tinha uma expectativa de que nós fôssemos sempre, em todo momento, atraídos pela sua palavra. Então, José, ele profeticamente ele age com essa estratégia. Mas é interessante, pastor Lourenço, que eles então agora, junto do pai, eles usufruem do trigo, mas chega um momento que não teve jeito. Eles tiveram que retornar. E nesse retorno, eles retornam com Benjamim, como o senhor bem colocou, né? E lá, já no Egito, na sala de audiência com o governador, né? Eles percebem que algo ali estava diferente. Então, eles conversavam entre si, né? Na figura ali daqueles que estavam ali, a figura da igreja, e a figura de Benjamim, presente ali, porque seria nesse momento que ele iria se revelar, porque é na presença do Espírito Santo que Jesus se revela. José ia se revelar. Mas, nesse segundo momento, com Benjamim, eles participam de um banquete, mas eles retornam, não é isso? E nesse retorno, nós vamos ver ali a figura do copo de prata de José, que foi colocado exatamente, né, no embornal, né, na mochila de Benjamim, não é isso? Prefigurando Jesus no seu ministério, diz assim: se eu não for, ele não vem, né? Então, profeticamente ali, o copo de prata apontava para a figura, né? Jesus, ele, na última ceia, ele colocou de maneira muito clara para os discípulos: este cálice, né? O sangue do cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Então, o copo estava vazio, mas estava entre, né, ali o trigo, mostrando profeticamente, né, o sacrifício de Jesus, né, que é o sangue, que é o Espírito Santo, e o trigo, que é a figura da palavra. Não é exatamente isso? E pastor, dentro desse contexto e nessa estratégia utilizada, o senhor disse assim que quando eles voltam levando Benjamim. Exato. E quando eles chegam, a palavra diz assim que eles
eles são convidados para um banquete. São convidados a um banquete na casa Isso. de José. Um jantar, né? Um jantar. E a palavra diz assim, que eles foram até o chefe daquela casa para dizer, olha, nós só viemos comprar trigo, nós não somos espias, nós somos homens de bem. Eles vão, se os irmãos lerem em Gênesis 43, 18, 19, 20, vocês vão ver que tem uma interseção ali entre a família de José com o chefe da casa de José, que é a característica de nós que nos achegamos aos cultos. Enquanto no meu e no seu coração nós vamos orando, independente da nossa condição, se você sabe muito bem orar ou não, mas você e eu, nós trazemos as nossas necessidades. E quando trazemos essas necessidades, nós vamos intercedendo. E existe aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós. Que é o nosso intercessor, né, pastor? Exato. Que é o Espírito Santo, que é a figura que está aqui. É o necessitado, pastor Luiz, falando com aquele que tinha condição de ir até o Senhor para falar com ele. Interceder por eles. Interceder por eles. E a palavra diz assim que quando José vê Benjamim naquele banquete, ele chora. A palavra diz assim que ele sai e ele volta e ele chora. Ele vai para o seu aposento e chora muito. Por que isso? Porque Jesus é aquele que chorou, que sentiu ao ver Benjamim. Benjamim, como o senhor colocou, pastor, nesse copo, nesse cálice de prata, que fala da redenção. A Exato. prata é tipo da redenção. Esse cálice de prata dentro daquele trigo que estava com Benjamim. Por mais que esteja um pouco à frente isso, é importante nós fazermos essa conexão. Ele chora porque Benjamim é a figura de uma igreja cheia do Espírito Santo nesta última hora. Como o pastor disse, Benjamim, Jacó o pai, José, tipo do filho, e Benjamim, tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo que opera agora no meio do corpo. Aquele cálice, dentro daquele saco de trigo, é tipo do novo nascimento. Exato. Que é a nossa experiência. Nós nascemos de novo. Não mais da carne, mas da água e do Espírito. Nós nascemos de novo. Nós temos uma experiência com uma palavra viva, com um evangelho eterno. Nós temos uma experiência onde nós sabemos a nossa condição. Jesus é o dono do alimento da nossa alma. Jesus é o pão da vida. Então, quando aqui ele vê Benjamim, você e eu precisamos entender o amor com o qual Jesus nos amou. Quando ele chora, é o amor do irmão José pelo mais novo Benjamim. Então, você e eu, um dia recebemos esta misericórdia por causa deste amor de Jesus. Era o Salvador do mundo amando você, amando a mim, amando ao pastor. É a nossa experiência, não é isso, pastor? Exatamente. E a palavra diz assim que ele pegou, ele volta, né? E o prato de Benjamim, ele dá 5 vezes mais a porção mais, que fala do exercício do ministério, né? Exato. É a experiência do ministério de Jesus no meio da igreja nesta última hora. Eu e você, nós não vivemos numa dispensação ministerial humana, mas a nossa dispensação ministerial é a de Jesus. A igreja desta última hora, a igreja do novo nascimento, a igreja, como o senhor disse, pastor, não é dos convencidos, mas dos convertidos, daqueles que morreram para o mundo, mas nasceram de novo em Cristo Jesus. Paulo fala isso, né? Se a gente quiser dar um salto e lá na frente em Paulo vai falar, Paulo fala isso, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a experiência de Paulo, que é a experiência da igreja nesta última hora. Exatamente. E pastor, quando a gente olha esse amor, esse sinal, nós vemos o exercício dos atos do ministério de Jesus na vida de Benjamim. A igreja fiel nesta última hora, ela é alimentada pelo Senhor 5 vezes mais. É um ministério vivo, um ministério de revelação.
símbolo do amor, da misericórdia. É impossível, né, pastor Luiz, deixar de afirmar que a misericórdia de José já estava sobre seus irmãos, recebendo-os em casa. Exatamente. Um dia nós, pecadores e errantes, como nós sempre fomos, um dia Jesus nos colocou diante desse banquete, né, pastor? É verdade. É interessante. Podemos aqui fazer um paralelo com aquilo que se passava na mente dos irmãos, né? Como é que pode? Na primeira vez nós somos tratados de uma maneira e agora nós estamos à mesa com ele, né? E Simeão conosco e Benjamim também, ou seja, estava reunido ali os 12, né? Só faltava a figura do pai presente, que seria num segundo momento. Mas é exatamente isso que o Senhor faz. E por que o Senhor, ele didaticamente, ali naquele banquete, né? No versículo 34 do capítulo 43, ele pede para que servisse a todos, mas ao prato de Benjamim fosse acrescentado uma porção, né? 5 vezes maior. 5 vezes mais. Por quê? Profeticamente aponta, como o pastor Lourenço colocou, para o ministério de Jesus. E o segredo da igreja é exatamente o ministério de Jesus, né? Que o apóstolo Paulo, como o pastor bem colocou, lá na carta aos Efésios, salvo me engano, Timóteo, né? Ele coloca a figura dos 5 ministérios, né? Ou seja, o segredo não é um homem isolado, mas é a mão de Deus, né? Então, ali estava representando a figura do ministério, aquilo que iria sustentar o Espírito Santo na vida da igreja. Então, a característica de Jesus é exatamente a de sustentar não só a igreja como estrutura corpo, que esse é uma doutrina que nós vivemos e pregamos, né? E a figura do Espírito Santo, aquele que age no corpo, e Jesus o cabeça, né? Que está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Então, toda essa estrutura, ela está relacionada exatamente em função de sustentar o Espírito Santo na vida da igreja, porque o ministério não está à parte do corpo, mas o ministério ele faz parte ativamente do corpo. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele fez questão de, em todo momento, dar ênfase ao colégio apostólico, que agora nós vemos José fazendo exatamente isso, alimentando a todos os irmãos. E agora é importante lembrar que nesse terceiro momento, quando no retorno, na metade do caminho, o copo é encontrado e eles são retornados ali, e aquele momento do choro, né? E todos que estavam ali ficaram assustados, a palavra diz, não entendendo o que José estava fazendo, chorando com aqueles, né, aquele grupo de pessoas, né, que eram de Canaã e que eles não conheciam, mas José os conhecia muito bem, até que ele se revela. E aí agora eles iriam retornar ao pai com essa notícia, né, pastor Lourenço? Mas isso nós vamos deixar para o próximo episódio? Vamos deixar para o próximo episódio. E você que nos acompanha, você pôde observar um pouquinho mais dessa conexão, dessa ligação, apontando as estratégias de José com as estratégias de Jesus para nos atrair. Então, não deixe de participar conosco. Fique aí, no próximo programa nós vamos abordar, como bem mencionado pelo pastor Luiz, pós este jantar, a estratégia que José usa para trazer toda a sua família ao seu encontro. Não é isso, pastor, que a gente vai abordar no próximo programa. Então, deixamos aqui o nosso A Paz do Senhor, agradecemos a sua participação e fique conosco. Paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor, pastor Lourenço, meu irmão, minha irmã, senhor, senhora, continue conosco. A todos a paz do Senhor.